O som dos meus saltos low-bolting ecoava pelo piso de mármore da nossa mansão em Hamptons enquanto eu, Catherine Harrison, meticulosamente arrumava a mesa de jantar para 3 pessoas. Aos 42 anos, eu estava no auge da minha carreira como diretora de marketing de uma empresa da Fortune 500, conhecida por minha mente estratégica e comportamento imperturbável na sala de reuniões. Naquela noite, essas mesmas habilidades serviriam a um propósito muito mais pessoal. 15 anos atrás, eu havia caminhado até o altar para me casar com James, o jovem e brilhante estudante de medicina que conheci durante nosso último ano em Yale. Naquela época, eu era Catherine Shen, a ambiciosa filha de imigrantes chineses que lutou para chegar à Ivy League. James e eu nos unimos por meio de sessões de estudo noturnas e sonhos de mudar o mundo. Concordamos desde cedo em não ter filhos. Minha carreira estava decolando e James se dedicava a se tornar um cirurgião cardíaco de ponta. Nossa vida juntos tinha sido uma dança cuidadosamente coreografada de sucesso, compromissos sociais e manutenção da imagem do casal perfeito e poderoso. Enquanto ajustava as rosas vermelho sangue no centro de mesa, não pude deixar de refletir sobre como aquela imagem havia se desfeito. 6 meses atrás, a ironia não passou despercebida por mim enquanto eu alisava meu vestido preto Chanel, um presente de James em nosso 10º aniversário. Durante anos, eu tinha sido a anfitriã consumada, a esposa compreensiva, equilibrando minha carreira de alto nível com as exigências de ser a senhora doutora Harrison. Eu me orgulhava da minha capacidade de ler as pessoas, antecipar necessidades e resolver problemas antes que eles surgissem. No entanto, de alguma forma, eu não havia percebido sinais da traição do meu próprio marido. O momento da descoberta voltou à minha mente, uma tarde chuvosa de terça-feira, quando, sem querer, encontrei as mensagens de texto deles enquanto usava o iPad do James para encomendar o presente de aniversário dele. As mensagens não eram apenas sexuais. Eram íntimas, cheias de promessas de um futuro juntos. Minhas mãos tremiam ao ler sobre os fins de semana secretos deles em Vermont, os planos para depois que ele me deixasse, o mais doloroso, as piadas sobre como eu era alheia a tudo aquilo. Mas, em vez de confrontá-lo imediatamente, algo dentro de mim mudou. A dor crua se cristalizou em algo mais sombrio, mais intencional. Passei meses reunindo evidências, contratando investigadores particulares e documentando cada aspecto do caso deles. Aprendi seus padrões, seus pontos de encontro e, mais importante, suas fraquezas. Sarah, com apenas 32 anos, era ambiciosa e impaciente, constantemente pressionando James a me deixar. Ela queria o estilo de vida que eu havia construído com ele, o status de senhora Harrison e as chaves daquela mesma casa onde eu agora estava, me preparando para a chegada deles. A campainha tocou precisamente às 7, e senti meu coração disparar de ansiedade. Através da câmera de segurança do meu celular, observei Sarah subir nossos degraus de calcário, seu vestido vermelho um pouco apertado demais para um jantar com a esposa do amante, sua expressão uma mistura de nervosismo e triunfo mal disfarçado. O carro de James chegaria a qualquer momento. Ele havia mandado uma mensagem mais cedo dizendo que viria direto. Direto do hospital, mal sabiam eles que o jantar daquela noite seria servido com uma porção de destruição cuidadosamente planejada. Alisei meu vestido uma última vez, sentindo o peso do pendrive no bolso. Ele continha todas as evidências que eu havia coletado, todos os segredos que eu havia descoberto, não apenas sobre o caso deles, mas sobre certas irregularidades médicas no hospital que James tentava desesperadamente encobrir. Esta noite não era apenas sobre expor um caso, era sobre desmantelar o mundo inteiro deles com a mesma precisão metódica que meu marido usava em sua cirurgia e eu em minhas campanhas de marketing. Respirando fundo, saboreei aqueles últimos momentos antes do show começar. Anos me apresentando em salas de reuniões da Fortune 500 me prepararam para performances de alto risco, mas esta noite seria minha obra-prima. Com uma última olhada no espelho, vi não apenas Catherine Harrison, a esposa traída, mas uma mulher preparada para retomar sua vida com eficiência implacável. Abrindo a porta, cumprimentei Sarah com um carinho que a deixou visivelmente desconfortável. Seus olhos percorreram o ambiente nervosamente, observando o elegante saguão onde fotos minhas e de James ainda decoravam as paredes, 15 anos de memórias que ela achava que poderia simplesmente substituir. Sarah, querida, que bom que você pôde vir, eu disse, notando como ela se encolheu levemente quando toquei seu braço para guiá-la para dentro. O aroma do perfume dela, o mesmo que eu havia encontrado traços na camisa de James, preencheu o ar entre nós. O som do BMW de James entrando na garagem fez a postura de Sarah se enrijecer. Eu quase conseguia ouvir seu coração disparado e praticamente conseguia ver os pensamentos passando por sua mente. Seria uma armadilha. Eu teria descoberto o segredo deles?
Mas ela não fazia ideia da profundidade do meu conhecimento. Quando James entrou, seu passo confiante de cirurgião vacilou por um instante ao nos ver juntos. A cor desapareceu de seu rosto antes que ele se recompusesse rapidamente. Anos realizando cirurgias de alto estresse o ajudaram a manter a fachada. Querida, você não me contou que a Sarah se juntaria a nós, disse ele, tentando manter a voz casual enquanto seus olhos gritavam pânico. Observei-os durante o coquetel, notando cada olhar sutil que trocaram, cada movimento cuidadoso para manter a distância adequada. Servi a ambos meus coquetéis especiais de Manhattan, uma receita que aperfeiçoei ao longo dos anos como anfitriã consumada. Um brinde. Propus, erguendo meu copo para novos começos. A ironia em minhas palavras fez meu sorriso se alargar enquanto eles bebiam nervosamente. James afrouxou um pouco a gravata. Ele sempre fazia isso quando estava ansioso. A mão de Sarah tremia enquanto segurava o copo, suas unhas vermelhas batendo no cristal. A conversa fluiu com naturalidade artificial enquanto eu perguntava a Sarah sobre seu trabalho no hospital, observando-a se contorcer enquanto tentava manter uma distância profissional ao falar sobre meu marido. James tem sido um mentor incrível, disse ela, com os olhos fixos no prato. Não pude deixar de me perguntar se ela incluía encontros à tarde em quartos de plantão e escapadas secretas de fim de semana nessa educação. Enquanto servia o prato principal, o bife Wellington favorito de James, pensei nas evidências que me aguardavam no meu escritório no andar de cima. Extratos bancários mostrando o apartamento que ele havia alugado secretamente para as reuniões, recibos de hotel, fotos de vigilância, o mais prejudicial de tudo, provas de suas indiscrições médicas que destruiriam não apenas seu casamento, mas toda a sua carreira. A tensão na sala aumentava a cada minuto. Eu podia ver James ficando cada vez mais inquieto com minha calma em comum e minhas perguntas diretas sobre o relacionamento profissional deles. Sarah não parava de tocar o pescoço nervosamente, um sinal que eu havia observado durante meus meses de vigilância. Ambos sabiam que algo estava errado, mas nenhum deles conseguia entender exatamente qual jogo eu estava jogando. O poder de saber o que eles não sabiam era inebriante. Cada garfada que davam, cada gole de vinho, nos aproximava do momento em que eu revelaria o quanto eu os havia superado completamente. Mais vinho, ofereci, pegando a garrafa no momento em que o telefone de James vibrou alto contra a mesa de mogno. Percebi a mão de Sarah se contrair em direção ao próprio telefone, o método habitual de comunicação secreta deles agora inútil à vista de todos. O momento havia chegado. Na verdade, eu disse, colocando a garrafa de vinho na mesa com deliberada lentidão. Antes de continuarmos, tenho uma apresentação especial preparada. A palavra apresentação fez o garfo de James bater no prato. Ele sabia o quão completas minhas apresentações corporativas sempre foram. Peguei um controle remoto debaixo da mesa e apertei um botão. O grande espelho atrás da nossa sala de jantar de repente se transformou em uma tela, um recurso da nossa casa inteligente que James havia esquecido. Estou trabalhando em um pequeno projeto, anunciei, com a voz firme apesar do coração acelerado, uma espécie de documentário. A primeira imagem apareceu. James e Sarah entrando em um hotel em Vermont, com a data e hora bem visíveis. Você participou de uma conferência interessante no mês passado, querido, eu disse a James, embora eu não me lembre de ter visto jantares íntimos na agenda do simpósio médico. Seus rostos ficaram pálidos à medida que mais imagens apareciam. Reuniões secretas, beijos roubados nos corredores do hospital, mensagens de texto que eu havia recuperado. Mas então veio a verdadeira bomba. Documentos detalhando cirurgias questionáveis, pedidos de seguro falsificados e evidências de propinas de empresas farmacêuticas. É fascinante, continuei, com a voz transbordando de uma doçura calculada, como uma investigação de rotina sobre um caso conjugal pode revelar tanto mais. James agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Sarah parecia prestes a desmaiar. Mas espere, eu disse, apertando outro botão. A tela mostrava imagens daquela noite, Sarah chegando em nossa casa. Notou algo estranho no vinho que você andou bebendo, Sarah. Ela levou a mão à garganta, os olhos arregalados de pânico. Ah, não se preocupe. Não está envenenado. Não sou tão clichê assim, mas talvez você queira dar uma olhada no seu celular. Aquelas lindas fotos que você acabou de tirar da nossa casa, planejando suas futuras mudanças na decoração, já foram enviadas para um servidor na nuvem, junto com, bem, todo o resto. A magnitude do que eu havia orquestrado começou a ficar clara para eles. Não se tratava apenas de expor o caso deles, tratava-se de aniquilação completa. Vejam, eu continuei me levantando lentamente enquanto vocês dois brincavam de casinha e planejavam o futuro. Eu também estava planejando. Cada documento,
Cada foto, cada evidência foi cuidadosamente catalogada e enviada para vários locais seguros. Um movimento errado, uma tentativa de retaliação, e tudo vai para o Conselho Médico, o FBI e todos os meios de comunicação do país. James finalmente recuperou a voz, embora trêmula. Você está blefando, sussurrou, mas o medo em seus olhos me dizia que ele sabia que eu não estava. Enfiei a mão na bolsa e tirei um envelope pardo grosso. Papéis do divórcio, expliquei, deslizando-os sobre a mesa. Já arquivados, mas não se preocupe, vou ficar com a casa, os carros e metade de todo o resto. É incrível a vantagem que se pode obter com as informações certas. Sarah se levantou de repente, sua cadeira raspando no piso de madeira. Eu preciso ir, gaguejou, mas levantei a mão para impedi-la. Ah, não, querida, ainda não terminamos o jantar nem a nossa conversa. Minha voz permaneceu estranhamente calma enquanto eu puxava outro envelope. Estes são os seus papéis de demissão do Monte Si. Você vai querer assiná-los hoje à noite. Seu rosto se contorceu de raiva e descrença. Você não pode me obrigar a pedir demissão. Você não tem o direito. Ri baixinho, o som ecoando na sala de jantar tensa. Na verdade, tenho provas de que você acessou arquivos de pacientes sem autorização para ajudar James a encobrir seus rastros. Isso é um crime federal, Sarah. Mas estou lhe dando uma escolha: pedir demissão em silêncio ou enfrentar as consequências. James tentou retomar o controle da situação, seu ego de cirurgião se recusando a aceitar a derrota. Seja lá o que você pense que tem, Catherine, nós podemos resolver isso, disse ele, tentando soar razoável. 15 anos de casamento merecem mais do que chantagem. Virei-me lentamente para ele, deixando ver a fúria fria em meus olhos. 15 anos de casamento merecem mais do que traição, James, mas aqui estamos. Apertei outro botão no controle remoto, e novas imagens apareceram na tela. Imagens de vigilância de seu consultório particular no hospital, mostrando-o aceitando envelopes de dinheiro de representantes farmacêuticos. Você realmente achou que eu não descobriria sobre as propinas? As cirurgias desnecessárias que você fez para aumentar suas estatísticas. As vidas que você colocou em risco por sua reputação. Minha voz permaneceu firme enquanto eu observava desmoronar. Sarah, você sabia dessa parte? Ele te contou como construiu sua carreira de prestígio, ou você estava ocupada demais planejando como gastar meu dinheiro para fazer perguntas? O rosto de Sarah demonstrava choque genuíno. Claramente, James também havia segredos guardados da amante. Levantei-me e fui até a adega, pegando uma garrafa específica. Este Bordeaux, disse eu, examinando o rótulo, era para o nosso 20º aniversário. Você mencionou na mensagem para Sarah que vocês o beberiam juntos depois que eu fosse embora. Servi-me de uma taça, saboreando o buquê. Em vez disso, ele está se tornando o vinho da minha libertação. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. O jantar perfeito que eu planejara durante anos agora servia de palco para a ruína deles. O peso das escolhas deles pairava no ar enquanto eu continuava, revelando camada após camada da farsa deles e da minha contra-argumentação. Cada fim de semana romântico que passaram juntos me deu tempo para reunir provas. Cada encontro secreto proporcionou mais uma oportunidade de documentar suas indiscrições. Enquanto eles pensavam que estavam sendo espertos, eu vinha construindo metodicamente um caso hermético que os destruiria tanto profissional quanto pessoalmente. Enquanto bebia o vinho que deveria celebrar nosso amor duradouro, senti uma estranha mistura de triunfo e tristeza. A vida que construímos juntos havia acabado, mas das cinzas eu me ergueria mais forte, mais sábia e finalmente livre. O crescendo da minha sinfonia de vingança estava chegando ao auge. Fui até a cozinha e voltei com a sobremesa. Creme brulee individual, o favorito de James. É engraçado, eu disse, colocando o rameque na frente deles, como a vida nos dá essas metáforas perfeitas. Na superfície, tudo parece imaculado, cristalizado, perfeito. Mas quebre essa superfície. Demonstrei batendo bruscamente minha colher no açúcar caramelizado, observando-o se estilhaçar, e tudo que estava por baixo jorrou. Sua psicótica. Sarah cuspiu de repente, finalmente cedendo. Você planejou tudo isso. Você estava nos observando, nos perseguindo. Sorri, impassível diante de seu desabafo. Não, Sarah. Eu estava me protegendo e agora estou pegando de volta tudo que você tentou roubar. Peguei meu celular e apertei um botão. Instantaneamente, os celulares dos dois começaram a vibrar incessantemente com notificações de que suas contas bancárias estavam sendo congeladas, cartões de crédito cancelados e credenciais profissionais sob análise.
A cor sumiu do rosto de James quando ele percebeu a extensão do que eu havia posto em prática. A diretoria do hospital recebe seu pacote de evidências em cerca de 15 minutos, um arquivo completo de cada cirurgia questionável, cada registro falsificado, cada propina. Ah, e Sarah, aquelas fotos privadas que você enviou para James do seu e-mail de trabalho. Elas também estão incluídas. O hospital tem regras rígidas sobre coisas assim. As mãos de Sarah começaram a tremer. Ela acidentalmente derrubou sua taça de vinho. Vinho tinto derramou na toalha branca, espalhando-se como sangue. James finalmente perdeu o controle. Ele se levantou rapidamente, elevando-se sobre mim como fez na sala de cirurgia. Você vai estragar tudo. Minha carreira, meu nome, você vai destruir nós dois. Olhei-o diretamente nos olhos, calma e firme. Não, James. Você fez isso sozinho. Só estou me certificando de que você finalmente enfrente as consequências. Então me virei para Sarah, agora chorando baixinho. Ele nunca te contou, né? Sobre os casos de negligência médica que ele encobriu, ou sobre os pacientes que ele perdeu. Você estava ocupado demais planejando seu futuro na minha casa. A campainha tocou, estridente e fria. Na hora certa, eu disse, levantando-me. Deve ser o detetive Morrison, da fraude médica. Convidei-o para um café e uma pequena revisão de provas. James pegou o celular. Balancei a cabeça negativamente. Não se incomode em ligar para o seu advogado. Ele já recebeu o pacote. Ele está mais do que disposto a cooperar, para salvar a carteira. Enquanto caminhava em direção à porta, quase conseguia ouvir o mundo deles desmoronando atrás de mim. As mentiras. Os momentos roubados. Os sonhos construídos com base na traição. Tudo isso, virando pó. E eu, Catherine Harrison, antes a esposa perfeita, era agora quem tinha destruído tudo. A verdade finalmente veio à tona. E era como respirar novamente. O detetive Morrison entrou na sala de jantar, seu distintivo refletindo a luz. Dr. Harrison, disse ele. Temos algumas coisas para revisar. Sarah tentou escapar, mas outro detetive a bloqueou. Senhorita Taylor, disse ele. A senhora também precisa ficar. Temos perguntas sobre o seu envolvimento. Sentei-me novamente e tomei meu vinho calmamente, observando tudo desmoronar ao redor deles. James estava algemado, bem ali, na mesma mesa onde havíamos compartilhado jantares, feito planos, fingido estar felizes. Sarah foi a próxima a ser conduzida para fora. Sua maquiagem escorria pelo rosto enquanto a realidade a atingia. Ela não se tornaria a senhora Harrison. Ela enfrentaria acusações federais. Antes de James ser levado, aproximei-me dele uma última vez. Quer saber qual é a verdadeira diferença entre nós? Perguntei. Você se achava o mais inteligente da sala. Mas eu também aprendi a jogar xadrez. E aprendi a pensar 20 lances à frente. Estendi a mão e ajeitei a gravata dele, algo que eu já tinha feito 1000 vezes. Todas as casas, os carros, as férias, agora são meus. O acordo pré-nupcial não te protege mais. Criminosos não conseguem manter o acordo. E não se preocupe em contratar um advogado. Defensores públicos fazem um ótimo trabalho. 3 meses depois, eu estava sentado em meu escritório em casa, lendo o jornal. James havia se declarado culpado. Fraude médica, golpes de seguro, 15 anos de prisão. Sarah o traiu. Ela perdeu a licença, recebeu uma pena mais leve e desapareceu do mundo da medicina. O hospital estava um caos. Minha denúncia anônima havia iniciado uma investigação estadual. Outros médicos estavam sendo expostos. Todo o sistema estava abalado. Servi uma xícara de café e saí para a varanda. Era o mesmo jardim onde James e eu sonhávamos em envelhecer juntos. Aqueles sonhos estavam mortos agora. E tudo bem. O divórcio era definitivo. Minhas finanças estavam seguras. Minha reputação, intocável. Eu não era apenas a ex-esposa. Eu era a mulher que ajudara a descobrir uma fraude gigantesca. A campainha tocou. Meu corretor imobiliário tinha chegado. Estávamos anunciando a preciosa casa de James em Hamptons. Sua coleção de vinhos? Já tinha sumido. Doei para uma instituição de caridade. O dinheiro foi para um fundo para vítimas de golpes médicos. Ao passar por um espelho, vi meu reflexo. Não vi uma mulher destruída pela traição. Vi uma mulher que havia retomado seu poder. Dizem que a vingança é melhor servida fria, mas aprendi outra coisa. É ainda melhor servida com provas concretas, timing perfeito e um pouco de justiça à parte. Abri a porta, sorrindo. Porque, às vezes, a melhor vingança não é só destruir os inimigos.
É reconstruir a si mesmo, mais forte do que nunca. Aos 42 anos, eu estava recomeçando. Minha carreira estava prosperando. Eu estava livre de um casamento construído sobre mentiras. Eu havia exposto a verdade. E, ao olhar para o futuro, eu sabia que a maior vitória não era a ruína deles. Foi minha ascensão.